Outro ponto interessante também do estudo de sequências está relacionado à própria ideia da definição, né? Que a definição fala que é uma lista de números escritos em uma determinada ordem. Bem, então vamos pensar nessa questão dessa palavra ordem. No caso aqui da matemática, muitas vezes eu posso até falar para vocês assim, em 99,9% das vezes, que quando eu falo em ordem, eu estou me referindo a um padrão, né? E a gente também, por meio de uma sequência, né, ou por meio dos primeiros termos e por meio da observação, né, nós podemos encontrar esse padrão, e esse padrão, a partir do momento que a gente consegue encontrar esse padrão, nós podemos definir o nosso AN, ou seja, o nosso enésimo termo, que é o representante geral de uma sequência. Então, esse é um estudo interessante também. E muitas vezes, quando a gente fala nesse tipo de estudo de sequências, nesse caso, na observação, é mesmo a observação mesmo, olhar, assim, fazer experimentos, assim, não tem uma regra, não tem assim eu bati o olho e encontrei, pode acontecer, claro, mas é muito da observação, assim, não tem uma fórmula que me dê essa situação, é a observação. E isso é uma coisa interessante porque quebra uma estrutura que fala que a matemática só conta. Não, a matemática é observação, é observar, é ver, né? Observar padrões e tudo. E quando você faz isso, muitas vezes você não está recorrendo ao papel e caneta, e sim a outros elementos, né, sensoriais que permitem que você consiga enxergar esse padrão. Por exemplo, nesse caso aqui, nessa sequência, 3 quintos menos 4 sobre 25 avos, 5 sobre 125 avos, menos 6 sobre 625 avos, 7 sobre 3.125 avos. Então, olha lá, observa que nesse caso é um processo de observação mesmo, né? E o que a gente pode fazer? Eu quero encontrar o enésimo termo dessa sequência, ou seja, eu quero encontrar o termo geral dessa sequência, né? E como é que a gente vai poder fazer isso? Bem, observando os padrões, né? Então, ele coloca lá, supondo que os padrões continuem, como é que a gente pode resolver? Para pensar inicialmente, a primeira coisa que a gente pode colocar é separar, né? Então, olha lá, o A1 é o 3 quintos, o A2 menos 4 sobre 25, o A3 5 sobre 125, o A4 menos 6 sobre 626, o A5 7 sobre 3.125. Bem, nesse sentido, por que eu separei nessa questão? Porque eu volto a afirmar que o fato de a gente relacionar o estudo de sequências com funções, então existe uma relação desse A1 com esse termo aqui, desse segundo termo com esse valor aqui, esse 3 com o valor, e assim vai indo. Então, a vantagem é essa, que a gente pode olhar isso, né? E lembrando que o domínio é os inteiros positivos, né? Bem, então o que é uma outra coisa que a gente pode observar ali? Ou a gente pode observar o seguinte, que inicialmente, vamos olhar para o numerador. O numerador começa em 3, 4, depois o segundo termo 4, o terceiro 5, e assim vai indo, 6, 7. Não estamos olhando para o sinal ainda, só estou olhando para o numerador sem o sinal. Bem, então, como é que eu consigo estabelecer uma relação do 1 com o 3, o 2 com o 4, o 3 com o 5, o 4 com o 6, o 7 com o 5? Né? Então, uma boa observação pode estabelecer a seguinte regra, que o meu numerador, ele está somando 2 a partir do 1. Então, quando eu somo 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6, 5 mais 2, 7, que são os elementos dos numeradores, né?
Em relação aos denominadores, o que a gente pode observar também? Os denominadores, vocês podem observar que todos eles estão em potências de 5, né? Tá? Então fica lá 5. Então olha lá, o primeiro termo, A1, 5 elevado a 1, 5. O segundo termo, 5 ao quadrado, 25. O terceiro termo, 5 elevado ao cubo, 125. O quarto, 5 elevado à quarta, 625, e assim vai indo. Ou seja, então eu já tenho uma ideia do que seria o meu numerador, que é n mais 2, e o meu denominador seria 5 elevado a n. Agora vamos olhar a questão dos sinais. Então, ó, quando é o primeiro termo é positivo, quando é o segundo termo é negativo, quando é o terceiro positivo, quarto negativo, quinto positivo, e assim vai indo. Então, como é que a gente poderia estabelecer uma relação de forma que o primeiro termo seria positivo, né? O segundo termo negativo, e assim vai indo? Bem, vamos olhar aqui essa sequência aqui, ó, menos 1 elevado a n. Quando eu coloco essa sequência menos 1 elevado a n, eu tenho esse cara aqui, ó, o primeiro termo é negativo, né? Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Ó, o primeiro termo é negativo, o segundo é positivo, porque menos 1 elevado a 1 é negativo, né? Nesse caso aqui, nós temos uma situação contrária, né? O primeiro termo é positivo e o segundo é negativo. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Bem, uma boa sugestão é fazer esse teste mesmo. Inicialmente a gente vai fazer esse teste, depois a gente vai fazer outros exercícios que vão dar uma luz de como a gente pode fazer isso. Mas vamos pensar assim, ó, se eu colocar menos 1 elevado a 1 vai ficar negativo, então não dá. Eu poderia pensar em colocar menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado a n mais 1, também não daria certo. Poderia até dar certo n mais 1, né? Poderia dar certo, mas também poderia dar certo n menos 1, né? Para esse caso aqui, eu optei por n menos 1, tá? Então aqui, ó, escrevi menos 1 elevado a n menos 1 sobre n mais 2 sobre 5 elevado a n, tá? Então, a grande sacada desses exercícios é que você não tem conta. É observação pura, mesmo assim, é olhar o exercício e observar se você consegue encontrar um padrão. Lógico que vão existir exercícios que o padrão vão ser um pouco mais complicado, né? Até para o caso dos estudantes de ciência da computação ali, tipo, existe umas sequências que são chamadas sequências recorrentes, que eu acredito que deva ser as mesmas características que vocês aprendem nas disciplinas relacionadas à própria computação, né? A própria sequência de Fibonacci é uma sequência recorrente e a gente vai comentar sobre ela também futuramente. Mas a grande ideia desse tipo de atividade é que você observe o padrão e faça essa relação, o primeiro termo com o primeiro termo da sequência, assim vai indo, e a partir disso você consiga fazer esse exercício. Bem, essa é a primeira videoaula a respeito do assunto de séries e sequências, né? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula, né? Futuramente eu acabarei lançando novas videoaulas a respeito desse assunto, tá? Quem gostou, né? Compartilha com os demais estudantes lá, e eu vou também apresentar umas atividades no ambiente virtual para vocês. Feito, um abraço para vocês. Fiquem em casa nesse momento, tá? E espero que futuramente, assim, não tão distante, a gente volte a se encontrar. Feito, um abraço para vocês.